Estamos no ar com mais um Papo Literário na 5ª temporada do programa. Nesse ano, estamos nesse formato diferente, online, cada um na sua casa, por isso estamos sem máscara, né? Você pode ouvir o barulho do cachorro, do caminhão do ovo, mas faz parte desse momento que a gente está vivendo, que em casa a gente não tem esse isolamento, esse estúdio profissional. E hoje, o nosso convidado é o bageense Daniel Barbosa Luiz. O Daniel, ele é daqui de Bagé, mas ele trabalha, como ele mesmo falou, pelo mundo, né? Ele vem aqui por temporadas, numa outra área que não tem a ver com a literatura. E, em 2020, ele lançou o seu primeiro romance, Milagres. Obrigada, Daniel, por estar aqui conosco hoje, por ter aceito esse convite. Eu que agradeço, primeiramente, né, pelo convite. Isso é muito importante, trabalhar com literatura no Brasil é uma coisa tão complexa, né? E esse espaço a gente ter, ele é de suma importância, né? E particularmente na minha cidade, né? Que eu faço questão de trazer os livros para cá. Eu trabalho com uma editora no Rio de Janeiro, isso é tudo promovido basicamente no Rio e em São Paulo, mas eu faço questão, né? Eu trouxe o primeiro livro e a gente está lançando o segundo, eu acredito. Na verdade, já deveria ter lançado aqui, como se sabe das notícias, né? O estado do Rio ele entrou em lockdown e a gente teve que adiar isso até o fim do mês, deve ser lançado, mas para mim é um prazer imenso estar falando com vocês aqui na minha cidade. Então, Daniel, eu vou começar perguntando um pouco dessa tua história, né? Como tu me falou, tu trabalha no mundo, né? Tu não fica especificamente aqui em Bagé, embora a tua base seja aqui em Bagé. Me conta um pouco isso, assim, quando é que tu saiu daqui para trabalhar e, enfim, como é que é essa tua história com Bagé? Então, há cerca de um pouco menos de 2 décadas atrás, né? Acho que 17 anos por aí, o tempo passa tão rápido. Eu comecei a trabalhar nessa área de comissionamento de plantas de petróleo, né? Eu trabalho com uma empresa de engenharia, uma empresa japonesa chamada Toyo. Atualmente, faz uns anos já que eu trabalho com essa empresa, mas durante esse período trabalhei com outras também. Mas sempre na mesma coisa, a gente comissiona, testa e entrega plantas de petróleo para clientes como Petrobras, Statoil, outras empresas, Shell, empresas de petróleo. Então, a minha área ela é uma área técnica, não tem nada a ver com literatura. Eu fui morar no Rio de Janeiro e em 2010 eu resolvi, por algumas questões até sociais, viver no Rio de Janeiro é uma coisa bem complexa e tal, e eu resolvi voltar a morar aqui e continuar as minhas atividades. Como eu, mesmo morando no Rio de Janeiro, eu não trabalho exclusivamente no Rio de Janeiro, não tenho um lugar fixo, então isso não faz muita diferença. Eu resolvi voltar a morar em Bagé, que é a minha cidade. E a minha atuação é essa sim. Eu moro aqui e atuo em plantas de petróleo. Algumas temporadas eu trabalho offshore, que é no mar, em instalações de petróleo marítimas, e outras onshore, em refinarias, estaleiros, esse tipo de atividade. Resumindo assim, seria essa a minha trajetória profissional, assim, porque embora eu esteja começando uma carreira literária, que ela começou com alguns roteiros para televisão, algumas coisas no Rio lá que eu participei, algumas coisas assim, e depois agora a gente está num projeto de literatura, mas eu não considero muito isso uma profissão, né? É mais uma coisa que eu gosto de fazer, um amor assim pela literatura, mas eu não considero uma coisa profissional, assim, né? Ainda não te sustenta. Não, e no Brasil pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso, né? Sim. Isso é muito difícil, né? A gente vê em outras entrevistas, né? A maioria dos escritores tem uma outra profissão, né? Porque é uma profissão, né, que é a que paga os boletos. Na verdade, isso no mundo isso é meio que a mesma sistemática, né? Pessoas que escrevem, pouquíssimas no mundo vivem de escrever, né? Tem outras atividades, porque realmente, e particularmente no Brasil, né?
particularmente no Brasil, isso é uma coisa muito complexa, né? Então a gente faz mais por amor mesmo, né? E ganha alguma coisa com isso, lógico, né? Sim. Ganha alguma coisa, ganha, mas isso é muito pouco, não dá Uhum. para viver, não. Bom, já que tu mantém o vínculo com o Bagé, né, eu queria saber, assim, ó, qual é a tua primeira memória em relação à literatura, enquanto leitor, ainda criança ou adolescente, enfim, a tua primeira Ah, memória essa, como leitor. essa primeira memória ela é muito viva. Eu comprei O Poderoso Chefão do Mário Puzo numa banca de revistas em 1979. Eu tinha 9 anos. Aqui? E eu lembro isso. Uma banca que nem existe mais, ela era no Calçadão, ali onde hoje é a feira. Sim. E eu comprei, eu tenho até hoje esse livro, ele tem 40 anos, né? E foi o Uhum. primeiro romance assim, que eu comprei, assim, eu já tinha eu olhei aquele livro e eu queria ler um livro, eu nunca tinha lido um livro. E depois disso, assim, eu acabei de falar sobre no que eu trabalho, e eu trabalho numa área que não tem ligação nenhuma com letras, com jornalismo, com nada do tipo. A minha ligação com a literatura é que eu leio muito. É tipo assim, o meu principal hobby assim, é ler. Eu leio compulsivamente. Média de um ano, às vezes, 30, 40, 50 livros assim, por ano. Essa é a minha ligação com a literatura. E isso até, na verdade, quando eu resolvi começar a tentar escrever, isso foi muito difícil, porque eu tinha ideia, mas eu não sabia como fazer aquilo. Então foi uma coisa, por exemplo, esses 3 textos, a gente tem um contrato de cinco obras, que ela começou por eu ter apresentado para o Frodo Oliveira no Rio e para a Márcia Vilas Boas, 3 textos que eu tinha. Então, esses textos eu desenvolvi, eles na verdade eram mais de 3, eram 5 ou 6, mas os outros 3 não houve interesse. Eu desenvolvi isso ao longo de uma década toda. Por não ficar legal, por não saber como é que fazia. E aí eu comecei a aprender a partir de eu mostrar para editores, e aí o cara me mandar uma resenha lá falando de coisas que não estava legal, eu fazendo de novo, e até que a gente chegou a uma coisa melhor. Eu estou aprendendo ainda muito. Uhum. Agora, com a edição do segundo livro, eu já aprendi bem mais, e sai daquela coisa da ideia. Como eu conversando um dia com o Frodo e uma vez também lá na editora com o Chico Buarque, e ele me falou assim, ó, eu lembro que o Chico Buarque me falou isso, ele disse: Daniel, olha só, tu tem a ideia, a arte ela é feita disso aí. Você pode ser um maestro, mas se você não tiver a ideia para criar uma música, você não é ninguém. Mas se você tiver a ideia, você não precisa ser um maestro. Você passa para alguém e ele faz. Então, você tem o principal, que é o senso assim, de escrever. Ele leu um texto meu, aí ele colocou, ele pontuou algumas coisas que não era legal e tal. Mas ele falou isso aí, não, a ideia existe, né? O senso de escrever, assim, mas isso tem que melhorar muito e tal. E eu acho que hoje já está. Eu estava lendo assim a edição do segundo livro que já está pronto, né? E eu já achei ela melhor que o primeiro, assim, né? E eu acho que isso tende a evoluir, né? É Claro. mais ou menos isso. Uhum. E quando é que foi assim o teu primeiro interesse em escrever, assim, as primeiras escritas assim que tu tens É, memória? pois Não então, para publicar, mas eu digo assim que tu é, já pensou em escrever uma história, enfim. exato, exato. Na virada dos anos 2000, assim, 99 para 2000, eu escrevi um romance chamado Marta, que ele era horroroso. Era uma coisa muito ruim. E aí eu mostrei ele para uma amiga minha que era da área de literatura e tal. E ela falou, ela falou mais ou menos a mesma coisa que depois outras pessoas mais da área assim, de edição falaram algo parecido. Elas falaram: pô, o texto é imaginativo, o texto tu tenta passar, a história é legal, mas é muito mal escrita, muito ruim, assim, muito uma coisa terrível. E aí daí isso foi evoluindo. Depois, em 2010, eu tinha vários textos escritos já, e eu comecei, morando no Rio de Janeiro, eu comecei a apresentar para algumas pessoas da área de literatura lá e tal.
Mas não teve muito resultado. Na verdade, desses textos todos, eu só aproveitei um, que foi esse, que é o segundo livro, que é a Nova Felicidade. Os outros eu não aproveitei nenhum, eles eram ruins. E a partir desse aí, eu tomei aquilo como um aprendizado, e eu escrevi mais esses dois outros textos, né, que eu entreguei, que acabou indo para a editora Multifoco, nesse tempo entre a virada dos anos 2000 e até o ano passado. Na verdade, esse livro que saiu é o último texto que eu escrevi. Ele não é não é na ordem. Não é na ordem, a editora achou que ele era melhor assim para a gente lançar, né? Então ele na verdade é o último texto que eu escrevi. E eu acho que por um caminho natural, assim, porque eu já consegui escrever uma coisa talvez melhor, né? E a partir desse se mudou alguma coisa dos outros que estavam escritos, e aí a gente fez esse contrato de cinco obras, mas assim, quando eu comecei a mostrar esses textos, que eu considero esse ponto aí o ponto inicial da minha carreira em literatura, foi quando eu comecei a mostrar para as pessoas, faz coisa de 10 anos, né? E a aceitação veio quase que uma década depois, né? Isso é muito complexo, né? É muito difícil. E tu chegava assim, olha, tenho aqui um material para vocês, assim, na cara de pau, digamos assim. Eu ia lá na Sextante, lá em Botafogo, eu sou escritor, eu tenho um texto, quero deixar aqui. Aí a secretária, deixa aí. A maioria das vezes que eu deixei em editoras assim, ninguém me respondeu nada. Em alguns casos responderam de forma... Eu não considero negativa, eu considero de uma forma muito positiva, mas negativa em relação a aquilo ter algum proveito, né? E eu pegava essas críticas assim, e aproveitando. Aí, um tempo atrás, eu fui convidado para dar uma espécie de uma assessoria para uma minissérie que uma produtora ia fazer para a Globo. E aí na verdade, o que o cara queria era que eu passasse alguma coisa do dia a dia de alguns trabalhos específicos, para quando ele fosse escrever o roteiro, ele não cometer gafes muito grosseiras, assim. Ele me explicou isso e eu mandei 3 textos para ele, só que os 3 textos viraram 3 episódios. Porque ele achou muito bom aquilo, assim. E aí ele não virou, eu não passei ele como episódios, eles viraram, assim, ele aproveitou aquilo e escreveu como roteiro, e aí a gente acertou um valor lá, ele me pagou, e ele fez isso. Só que aí, através desse cara, ele me apresentou algumas pessoas de edição de literatura, a produção de literatura, tipo a Márcia Vilas Boas, o Frodo Oliveira, que é um grande editor, trabalha para várias editoras no Rio. E aí, através do Frodo, a gente fez um contato com o Grupo Multifoco, e que aí, no caso, era a Márcia Vilas Boas, e eles resolveram, eu apresentei os 3 textos para eles, e eles resolveram fazer um projeto de 5 obras, que eu tenho que entregar mais 2, né? Que essas 2, uma eu estou escrevendo, e a outra, como eu tenho até o fim do ano que vem para entregar, eu nem comecei ainda. Eu pretendo escrever, eu acredito que talvez em outubro eu vá para a Ásia, eu acho que para Seul, e aí eu pretendo escrever lá, talvez seja uma história que seja meio uma história que passe um pouco no Brasil, um pouco no exterior, alguma coisa assim. Isso eu estou meio que pensando, ainda não tem nada certo. Mas é mais ou menos isso aí. Esses 5 livros, eles têm ligação entre eles? Não é uma continuidade um do outro? Não tem ligação nenhuma. Só falando assim, rapidinho, assim, a respeito dos primeiros 4, porque um não existe ainda. O primeiro livro é esse livro Milagres, né? É um livro que passa... É um romance que se passa na cidade de São Paulo e tal. O segundo livro, ele passa no interior de São Paulo, mas ele já é uma temática totalmente diferente. Ele é totalmente diferente do outro. Ele não tem... uma peculiaridade até que eu lembro que quando o Frodo leu os meus textos, ele observou, ele é o seguinte: a capacidade que eu tenho de escrever uma coisa e ser irreconhecível na outra.
não seguir linhas. Por exemplo, você lê a obra do Gabriel Garcia Marques toda, ele é o Gabriel Garcia Marques. Você lê Thomas Mann, ele é o Thomas Mann. É que ele falou que eu consigo assim fazer uma coisa, embora eu não seja o Thomas Mann nem o Gabriel Garcia Marques, nem perto, mas que eu consigo assim escrever uma coisa, escrever outra e parece que elas não têm ligação. Totalmente nova. Não tem aquela ligação literária. É como, por exemplo, você compor um pagode e você fazer um disco de pagode e depois você fazer um disco de rock. Então, esses livros não têm ligação nenhuma. O terceiro livro ele tem uma coisa muito interessante, que era assim, na época eu estava em Oslo, na Noruega, e eu fiquei um tempo, não podia vir em casa e tal, e eu resolvi escrever esse romance. Eu escrevi ele muito rápido. Eu escrevi ele em coisa de uns 3 meses. Ele é um romance bagiense, com linguagem. Houve até uma resistência da editora para a linguagem e tal, mas aí também teve uma ala lá do pessoal da edição que gostou. Aí eles citaram, o Suassuna é regional, o Graciliano Ramos é extremamente regional. Por que a gente não pode fazer uma coisa regional? E esse texto ele é regional, ele fala bagiense, assim, as falas, os endereços, todo o cenário, e eu tenho maior orgulho assim de ter produzido isso. E esse livro deve ser lançado até o meio do ano, eu acho que junho, e é um livro assim totalmente ambientado. Ele tem alguma coisinha assim fora do personagem que vive na França e tal, algumas coisas assim, mas o cerne dele, a espinha dele assim, é toda ambientada em Bagé. E o outro que eu estou escrevendo, ele se passa no Rio de Janeiro. Então são obras totalmente diferentes, não tem ligação nenhuma uma com a outra. E são 100% ficção. 100% ficção, exatamente. E tu escreves só romance, porque só não, né? Mas eu quis dizer, outros gêneros, outros estilos, tu não escreves? Ou escreves também? Não. Porque o romance me parece mais difícil, né? Porque ele é o maior, né? Na verdade, eu sigo uma linha assim da escrita que eu penso na coisa não exatamente como um romance, eu penso em usar o romance para passar uma ideia. Então ele tem uma coisa de fundo, aquele tipo de romance que você lê ele e depois você pensa sobre ele. Ele trata questões assim da vida, de uma série de coisas, né, de circunstâncias da vida da gente, e teria um lado meio filosófico assim, mas ele é um romance, dentro de um romance. É o que eu acho que eu sei escrever. Por exemplo, eu não sei escrever um conto. Um conto é uma coisa muito dinâmica, muito rápida. Você tem que passar uma ideia. Você tem que passar uma ideia toda em 10 páginas. Eu não sei fazer isso. Eu acho que o que eu tenho, algum talento, assim, é realmente para escrever romances maiores. Tu mantém uma rotina de escrita, todas as manhãs, todas as tardes, um X tempo do teu dia, ou não? É quando vem, tu vai lá e senta? Não, normalmente eu escrevo assim, o meu trabalho tem umas peculiaridades. Por exemplo, agora daqui uns 2 meses à frente, o meu trabalho lá vai parar. E eu vou ficar aguardando um outro, que possivelmente seja para ir para Seul em outubro. Então, esses meses eu vou para casa e eu não trabalho. Eu fico à disposição da empresa. Normalmente eu escrevo nesses tempos. Assim. Eu não escrevo quando eu estou trabalhando. Escrever, para mim, é uma coisa muito complexa. Não tem hora, não tem... Eu acordo às 2 da manhã e escrevo até às 5 da manhã. Ou escrevo depois do almoço, ou acordo de manhã, tomo café e escrevo. Porque, assim, eu não sei se todo mundo tem essa dinâmica, mas, tipo, eu tô fazendo um texto. Tem dias que eu sento para escrever e eu não consigo escrever uma frase. E tem dias que eu escrevo 20 páginas. Quase que psicografado, assim, aquilo vai muito rápido, assim. Então é muito difícil existir uma rotina. O que eu tenho mais rotina quando eu estou escrevendo é a rotina de estudo, porque eu procuro ser coerente com as coisas das quais eu estou falando. Então eu escrevo estudando alguns outros textos, essas
Por exemplo, esse livro, Milagres, eu queria que ele tivesse uma pegada assim dos grandes escritores de língua inglesa que eu leio. Então, eu escrevi ele primeiro em inglês. Uhum. Ele existe todo em inglês. E depois eu traduzi ele para tentar fazer ficar uma narrativa parecida com o jeito que se escreve em inglês. Então, algumas coisas assim, eu tenho mais rotina disso. Pô, eu para escrever esse romance eu vou ler tais livros e tal, algumas coisas assim, aí eu tenho, aí isso tem mais uma rotina. Mas o escrever em si, eu costumo pegar um tempo que eu tenha livre, né? Todos os romances foram escritos assim, em épocas que eu tinha um tempo livre, e aí eu, se não terminar ele, eu já fazia pelo menos a parte criativa toda dele, e aí depois essas partes de correção, de edição, isso tem uma rotina, isso não tem problema nenhum de ter uma rotina. Agora, a parte criativa é muito complexo de traçar uma rotina, que hora vai fazer isso, é meio intuitivo, assim. Depois a parte de correção, sim, porque, na verdade, a parte mais demorada que eu acho, assim, por exemplo, esse livro eu escrevi ele em uns 45 dias. Aí depois eu levei mais uns 4 meses adaptando ele, corrigindo, fazendo ele ficar num formato legal. Essa parte é muito mais demorada do que simplesmente lançar a história, né? Porque eu costumo escrever assim, eu não me atenho muito a erros, nem de linguagem, nem na parte da linguagem em si, ou da dinâmica da língua, assim, do português em si. Eu vou escrevendo ele, e aí os erros ficam todos lá. E eu consigo passar a ideia. Depois eu venho escrevendo ele tipo profissional. Eu acho essa parte muito Lapidar. mais demorada. Aí essa parte eu acho bem mais demorada, mas essa pode ter rotina. A parte criativa não tem como ter rotina. Para mim, não tem. É demorado, mas não é, né? Porque imagina, tu vai lançar 5 livros em 2 anos, né? É uma produção absurda, né? Pois é, mas isso não é 5 livros em 2 anos. É como eu falei, eu comecei a escrever esses 3 livros, eu levei quase uma década escrevendo. Entendeu? Eles estavam lá. Na verdade, não era eles, eram 5 ou 6 textos que eu escrevi numa década. Os outros 3 não foram aproveitados, não houve interesse nenhum. E eu também não pretendo, mas eu acho que eles não têm muito. Eles eram mais um aprendizado. Mas eu acredito que seja possível produzir um livro num ano. Num ano eu acho que é possível. Mas eles não foram produzidos num ano, porque isso foi fazendo, está parado lá e tal. E aí, como a editora já pegou 3 livros prontos, eles, agora em menos de um ano eles vão lançar 3 livros, mas esses 3 livros já existiam, né? E aí vai levar mais 1 ano e meio para lançar outros 2, que um está meio escrito e o outro ainda não está. Eu pretendo o ano que vem, durante todo o ano, escrever um, para lançar talvez para outubro, novembro. Nos conta um pouco, então, do livro que está no forno, né? Que está quase chegando para o público, né? Que é o Nova Felicidade. Nos conta um pouco sobre o que ele trata, dá uma sinopse dele. Então, o que é Nova Felicidade? Nova Felicidade é uma... eu preciso confessar que ele tem uma coisa meio assim ela tem aquela coisa meio rural assim do Gabriel Garcia Marques, que é um ícone para mim, assim. Eu li toda a obra dele, então a narrativa ela é meio parecida, ela é meio rural, e ela trata de uma coisa básica do ser humano, que é as escolhas que às vezes a gente precisa fazer, e elas são morais e não são legais, assim. Então, o personagem principal dessa história é um delegado da Polícia Federal, que ele tá perseguindo um foragido, da lei, um cara que cometeu um monte de crimes, um assaltante de banco e tal. E esse cara ele vai para ele acaba acuado na perseguição, ele vai para um vilarejinho rural, assim, que ele tinha uma rua só, assim, e que vivia assim num formato de vida lá do metade do século XX, alguma coisa assim, bem rural mesmo, uma coisa, um lugar muito atrasado, assim. Só que para
Esse cara chega nesse vilarejo e quando o vilarejo é cercado pela polícia, ele misteriosamente some. E ele some sem deixar vestígio algum. Aí esse delegado, ele resolve, eu não vou falar o que ele faz, Claro. porque faz parte do livro, ele resolve se disfarçar de um habitante do lugar, acima assim, de qualquer... Seria o único possível que ele conseguiria fazer. Ele consegue trocar de lugar com essa pessoa e ele vai morar lá. E aí esse enredo, ele parte daí, né? Que ele tentando descobrir o que aconteceu com o cara, ele se integra a essa comunidade, e ele descobre circunstâncias da vida que pareciam que era de um jeito e não era, e era do outro. E no fim desse romance ele desvenda esse crime. Só que ele desvenda esse crime, mas ele não pune-o. E essa é a questão moral, assim, que ele colocou à frente de uma questão legal. Ele fez um julgamento de que, mesmo tendo que eu não falei, ele acaba encontrando esse criminoso morto lá. Não conta todo o livro para a gente não, comprar depois. Exatamente, ele encontra esse criminoso morto e no fim dessa história ele desvenda esse caso, o que aconteceu, só que ele opta por uma questão muito mais moral do que legal, ele faz um julgamento íntimo dele e ele resolve não desvendar o caso. E aí vai ter que ler para ver o que realmente acontece. É uma linguagem muito simples, rural, assim. Como o Chico Buarque leu esse romance, ele me disse: Daniel, esse romance cheira a mato. Ele é muito gostoso, assim. E é essa história, né? Que também não dá para eu falar muito sobre ela, porque ela é simples. Ela é simples e se eu falar muito eu vou falar ela toda, né? Mas é uma linguagem muito simples, assim, de pessoas simples, de um lugar simples. E toda a história se passa nesse lugar simples, com uma pessoa que vai para lá, que tem uma vida muito complexa, assim, de capital, de circunstâncias muito atuais, assim, e ele vai, ele se encapsula num tempo lá de um século atrás, assim. E é mais ou menos essa história. E eu acho uma história, na verdade, a minha preferida, né? Na verdade, a minha preferida. E existe uma conversa informal do Frodo Oliveira para... ele acha que a linguagem desse livro em especial ela é muito fácil de representar. Quando ele leu esse livro, ele disse: Daniel, esse livro dá um filme. Ele é um filme. Ele é um filme. Se um diretor pegar esse livro, ele não precisa fazer nada, ele só arranca as folhas dele e dá para os atores, e ele é um livro. E só em ser elogiada pelo Chico Buarque, né? É um baita cartão de visita já, né? O Chico Buarque é muito generoso, né? É uma pessoa incrível, né? Ele é muito generoso aí. E ele me disse, eu mandei na verdade, um manuscrito lá ele leu e ele me mandou um e-mail e me falou: Daniel, esse teu livro não tem muito o que eu falar, ele tem cheiro de mato. Ele parece que ele é uma coisa, e realmente é uma coisa, ele é muito rural, assim, e eu acho uma literatura muito gostosa. Aí o pessoal lá da produção, eles pretendem, né? Houve uma conversa já informal tem uma produtora em Campinas, que ela é uma sociedade do Celton Mello com outro produtor, agora não lembro o nome do outro cara. E esse trabalho vai ser agora, como livro, ele vai ser enviado para lá, e existe a possibilidade, de repente, uma negociação. Né? Claro que isso aí é assim, os caras recebem 50, 100, 200 obras, né? Com a possibilidade. Isso não quer dizer que isso vai acontecer, mas existe a possibilidade num futuro. É que quando você trabalha com arte, tudo é relativo. Você não sabe, subjetivo, né? Você não sabe aonde que isso vai parar. Pode parar em lugar nenhum e pode parar não tem muita lógica, né? Mas a gente está trabalhando para fazer um trabalho bom, né? Sim. Bom, tu comentou algumas vezes durante a entrevista que tu lê muito, né? A ponto de ler 50 livros em um ano, né? O que tu costuma ler?
Quais são teus, assim, livros? Tem algum livro específico, algum tipo de livro específico, ou tu lê de tudo? Eu leio... Eu estou sempre em aeroporto, né? Eu chego no aeroporto, eu compro um livro. Então, não tem uma coisa... Eu tenho os meus favoritos, né? Eu tenho os meus autores, assim, que eu gosto mesmo, assim, e que eu, eventualmente, ao longo da vida, eu li. Tipo, por exemplo, eu li A Montanha Mágica 4 vezes. Então, tem coisas, assim, que são... que realmente eu tenho um carinho maior. Mas eu leio qualquer coisa. Eu leio desde literatura muito rasa, coisa muito profunda, assim, desde de filosofia a 50 tons de cinza. Então, eu leio qualquer coisa. Assim. Eu leio compulsivamente. Se eu não tiver nada para ler e eu achar uma revista, eu leio. Eu não tenho muito assim, uma coisa específica assim, para, né, uma literatura que me interesse. Mas eu leio de tudo. Não tem muito específico, não. E quais são teus projetos para o futuro, né? Depois de concluir esse contrato com a editora, né? Desses 5 romances, tu tem algum outro projeto para o futuro? Na literatura. Então, seguir escrevendo. Uma vez que eu não vivo de escrever, e eu escrevi e gostei, certamente eu vou seguir escrevendo. Não sei depois qual desfecho isso vai ter. Eu tenho uma ambição assim de escrever roteiros. Talvez uma novela. Eu não tenho a mínima ideia como é que escreve uma novela. Não sei como é que faz aquilo com aquele monte de personagem. Eu não sei como é que faz isso. Mas eu tinha uma ideia de aprender como é que faz isso, assim, um dia escrever uma novela. Eu não sei se isso será possível. Na verdade, eu não tenho muito plano. Eu vou fazendo, né? Certamente depois desses livros eu vou escrever outros. Isso com certeza. Mas não tem uma coisa muito planejada. Isso nunca foi muito planejado. Até porque, tipo assim, normalmente, quando a gente trata objetivamente coisas que são nosso meio de vida, né? Então, por exemplo, eu planejo uma carreira. Quando isso não é um meio de vida, não existe muito planejamento. A gente faz porque gosta. E aí, tipo, eu não me preocupo se eu vou vender 10 mil livros, se eu vou vender 20 livros, se eu vou vender 1 milhão de livros, se eu vou para a Academia Brasileira de Letras. Eu não me preocupo com isso, porque isso não é profissional. Eu me preocupo em quando eu procurar o leitor que for lá comprar o meu livro ter um material, no mínimo, né, com um mínimo de qualidade, para que justifique que ele está lá, tendo carinho de lá comprar o meu trabalho e tal. Isso eu me preocupo muito em fazer um trabalho bom, mas não me preocupa assim, qual é a repercussão que isso vai ter, o que isso vai... eu não trato isso como uma carreira. E certamente eu vou seguir escrevendo, porque eu tomei, digamos, a coragem de mostrar os meus trabalhos e eles acabaram até meio surpreendentemente sendo bem aceitos. E então eu não vejo por que eu não fazer. É uma coisa que eu adoro fazer. Então eu certamente ao longo da minha vida eu vou fazer outros livros. Eu não tenho um projeto específico hoje. Hoje eu tenho um projeto específico que é dos 5 livros que eu tenho um contrato. Então isso eu preciso cumprir. Daí para frente, certamente eu vou escrever outros livros. Não sei se continuar com a mesma editora, uma outra editora. Isso tudo é muito relativo. Editoras no Brasil quebram muito fácil, elas fecham, então tem uma série de pormenores. Às vezes não há interesse mais delas, às vezes uma editora melhor, com suporte melhor, se interessa por um trabalho e a gente passa de uma editora para outra. Então tem uma série de coisas assim que não são... esse ramo ele é muito imprevisível, então é muito difícil a gente se planejar assim, né? A gente planeja tipo a longo prazo, tipo um contrato que está assinado, né? Demais é muito complexo assim de se planejar, né? Bom, e onde que os nossos telespectadores podem encontrar teus livros aqui em Bagé? Tem algum lugar ou é só na internet para comprar? O Não, Milagres, tem. né? Que por enquanto só tem o Milagres, né? Por enquanto só tem o Milagres. Nas próximas semanas, acredito que nas próximas semanas, lá no Rio, quando terminar o lockdown,
nos próximos dias a gente vai fazer um lançamento na Travessa, né, em Copacabana, ou no Espaço Multifoco lá no centro do Rio. Por essas questões das restrições, tudo isso está complexo, né? Porque talvez um espaço possa estar aberto, o outro não possa, depende da prefeitura, uma série de coisas assim. Mas, enfim, vai ser lançado lá. De repente, também não tenha lançamento por essas questões e tenha que simplesmente ser lançado, mas não vai ter um lançamento físico. Sem evento, né? Sem evento, é bem possível. Mas, nas próximas semanas, esse livro vai ser lançado. E aqui em Bagé, uns dias depois, ele vai estar à disposição na LEB, como já tem. Esse primeiro livro ele tem para vender lá na LEB. Do Richarles, que muito, muito gentilmente também eu trouxe os livros para vender aqui. Eu mesmo trouxe, porque é uma leva de livros que eu recebo para divulgação. Então, eu trouxe para colocar na livraria. E nas próximas semanas, começo de maio, eu acredito, a gente vai ter esse segundo também à disposição lá na LEB. Demais, assim, no Brasil, a Multifoco ela tem uma parceria com a Travessa, que são duas livrarias no Rio, no Shopping Barra, na Barra da Tijuca, e a Tradicional em Copacabana, né, a Travessa Tradicional, e distribuição nas redes de livraria Cultura. Claro que, assim, a Cultura são muitas lojas, então eles não divulgam, eles mandam uns para algumas lojas que eles acham que isso tem um mercado melhor, então algumas têm, algumas outras não têm, mas no eixo Rio-São Paulo. E demais, também os livros são vendidos pelo site da editora Multifoco, para todo o Brasil, e alguma distribuição em Portugal também, mas mais assim em todo o Brasil. E essas editoras Culturas, nas editoras Cultura, em algumas tem... na verdade, eles fizeram 150 livros e distribuíram para 150 livrarias Cultura. E agora está tendo alguns pedidos e tal, aí começa essa outra parte, que eles mandam um para divulgação, aí a livraria tendo interesse pede outros e tal, e isso aos pouquinhos vai distribuindo no país, mas o foco assim da distribuição deles é no Rio de Janeiro. E aqui em Bagé a gente tem lá na LEB, nos próximos, até o fim do mês deve ter o segundo já lá. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista e a gente tem uma pergunta tradicional, que é: qual é a tua dica de leitura para os nossos telespectadores, Daniel? Assim, eu teria 1 milhão de dicas, né? Mas eu vou fazer a coisa de uma forma assim... eu acho que a gente precisa prestigiar o novo, né? Embora, lógico, a gente tenha uma gama de escritores assim no Brasil, a nossa literatura é incrivelmente rica, né? Mas eu hoje eu indicaria o Itamar Vieira Neto. Torto Arado é um livro excepcional, muito bem escrito, assim. Eu falaria também do Nossa Gente, do Chico Buarque, mas eu acho o livro do Itamar Vieira Neto bem melhor. Torto Arado, muito bom. Bem, muito obrigada por ter aceito esse convite de conversar conosco hoje, Daniel. Boa sorte no lançamento do teu novo livro. Sim. E muito obrigada. Então, o Papo Literário encerra aqui. Nós voltamos na próxima semana com um novo programa. Tenha uma boa leitura.